Agora são 7 horas mais 3 minutos, está no ar a edição regional do Jornal da Manhã, trazendo para você as informações para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Hoje, sexta-feira, é o nosso Jornal Especial da Manhã, onde traremos aqui uma importante entrevista com o prefeito de Porto União, Eliseu Mibach, e também a presidente do Conselho Municipal de Educação. O motivo, claro, ao longo da semana, muita discussão, houve buzinaço frente da prefeitura, houve ali então um movimento na frente do espaço da Câmara de Vereadores, aonde o principal assunto foi a questão de um projeto de lei enviado pelo Executivo para o Legislativo, que trata algumas questões que, claro, mexem também na situação financeira. Já já você vai acompanhar então esta matéria sobre esse importante assunto. Falando do tempo, bom, muita neblina no centro de União da Vitória, nos bairros, temperatura de apenas 5 graus e, segundo as informações do CIMEPAR, o sol vai aparecer logo após a neblina dissipar. A temperatura máxima hoje poderá chegar aos seus 24 graus. Temos neste exato momento, então, 5 graus e esta mínima vai persistir até domingo. Aí, a partir de segunda-feira, a semana tem uma pequena mudança. Vem aí uma pancada de chuva na segunda-feira e na semana que vem há previsão já de mais chuvas para a nossa região. Nível do Rio Iguaçu, 1,42 m. 7 horas 15 minutos. A primeira parte que você vai ouvir agora, na sequência, quem nos acompanha pela internet terá as imagens então em vídeo, era a reunião que aconteceu ontem no espaço da Câmara de Vereadores do município de Porto União. O assunto, a PL 25, Projeto de Lei 25, que então traz algumas situações que desagradou aí, pelo menos parte dos professores municipais. Você vai acompanhar para que você possa entender o que trata esta PL com a palavra do prefeito Eliseu e também, é claro, de um professor questionando os pontos, então, que eles não estão satisfeitos. Nós vamos falar sobre a PL 25, do qual eu tenho aqui do Ministério Público de Contas, uma nota de orientação, mas eu vou ressaltar aqui uma questão que diz aqui, ó, que não haja desvio de função. E está no projeto de lei, que está aqui na Câmara, que não haja desvio de função. Como pode um cidadão que se diz professor gravar um áudio, se vocês quiserem eu coloco o áudio aqui para vocês ouvirem, dizendo assim, é um projeto do prefeito Eliseu, não é do prefeito Eliseu, é um projeto da administração por determinação do Ministério Público de Contas e que diz assim, e daí no áudio o cidadão diz assim, eles podem mandar nós roçar. Desde quando que um professor tem outra atribuição a não ser a sala de aula? Mas o motorista da Secretaria da Educação, ele tem outra atribuição de motorista. Ele pode ser motorista na Secretaria da Saúde, ele pode ser motorista em qualquer setor do município. A Serviços Gerais lá da escola, que está fechada, ela tem outras atribuições compatíveis ao cargo dela. Ela pode ir fazer a limpeza do posto de saúde, ela pode fazer aonde a administração determinar. A merendeira, da mesma forma. Se nós tivéssemos uma catástrofe maior, tivéssemos que fazer aqui, Miguel Chucari, um restaurante popular para dar alimentação para o seu povo, eu ia pegar quem para fazer a alimentação? Então, gente, isso aqui, ó, senhores vereadores, senhores professores, é uma orientação do Ministério Público de Contas. E eu vou ver aqui aonde foi. Cabe reforçar que as sugestões expostas acima têm caráter de orientação e integram a ação do Ministério Público de Contas de Santa Catarina no âmbito de suas atribuições e competências. Então eu respondo, eu vou contra
O Ministério Público de Contas? Quem vai responder? Quem vai responder a contrariedade ao Ministério Público de Contas, que é quem manda nas contas do município? Quem vai responder? Então, gente, eu acho que não tem mais o que discutir. Eu acho que não tem que fazer agito. Chegar ao cúmulo de uma pessoa estudada, gravar um áudio dizendo que pode ir roçar um lote, entregar remédio no SUS. Professor não tem atribuição de roçar lote. Professor não tem atribuição de entregar remédio no SUS. A atribuição do professor é tão somente de ensinar, é tão somente de cumprir com a sua obrigação de levar ensinamento aos munícipes do nosso município. Essa é a atribuição do professor. Então, portanto, gente, com relação ao PL 25, é licença-prêmio, é férias antecipadas, porque está escrito aqui. Não é eu que estou falando, não é eu que estou pedindo, não é o prefeito Eliseu, conforme está ali no áudio, não. É o Ministério Público de Contas, que manda muito mais do que todos nós juntos, que manda muito mais do que todos os senhores vereadores. E tem mais uma. Para mim é muito simples. Eu mandar uma resposta aqui, para o Tribunal, o Ministério Público de Contas, e dizer assim: eu mandei o projeto de lei para a Câmara, mas a Câmara não aprovou. Se entenda com eles. Eu lavo as mãos, dou uma de Pilatos, mas eu não tenho por hábito fazer isso. Assim como não tenho por hábito, como faziam antigamente, que mandava advogado ir falar com os professores. Eu não. Eu vou aqui, de peito aberto, olhando no rosto de cada um de vocês, sem medo. E digo mais: se a administração e a educação de Porto União, até no momento da pandemia, estava muito bem, reformando escolas, não deixando faltar absolutamente nada, é porque existe gestão. Em todas as classes tem problemas. Mas aqui em Porto União, enquanto eu estiver aqui, nós vamos levar na seriedade. Nós vamos levar o dinheiro público administrado com respeito. Então, com relação ao processo, ao projeto 025, prefeito, eu vou abrir a palavra a esse professor, né? Bom, a respeito do projeto de lei 025, eu enviei para a Câmara dos Vereadores uma solicitação de revisão do texto. Uma das coisas que está no projeto é a forma como ele foi escrito, tá? Outra situação que a gente percebe aqui é a interpretação do que é dito e do que é feito. A gente está com um problema de interpretação, de entendimento do que foi dito e do que está sendo feito. E ali está dizendo assim, o inciso 4º está dizendo a possibilidade de redistribuição de servidores sem caracterizar desvio de função. Uma coisa é você colocar o que foi colocado ali no documento do Ministério Público, outra coisa é como foi escrito na lei, né? Você ali está falando que as pessoas poderiam ser movimentadas dentro da prefeitura sem que a prefeitura, intencionalmente ou não intencionalmente, fizesse desvio de função. É o que está naquele documento. Não é o que está escrito no que foi encaminhado para a Câmara. O que eu sugeri que fosse colocado ali ou emendado no texto, que seja respeitado o regime jurídico municipal, tá? É por isso que foi enviado para a Câmara. Eu enviei esse ofício solicitando essa observação. Por quê? Por conta das questões das características funcionais de cada um, tá? Enviei também para a Câmara, no mesmo documento fala do corte das gratificações. O senhor prefeito comparou a gratificação que o professor recebe com algo que um vendedor em uma loja ganha a respeito daquele trabalho que ele faz. Na lei
que estabelece o Plano Municipal de Educação, não é assim que está colocado, perdão, na lei que estabelece o Plano Municipal do Magistério Municipal, não é assim que está colocado. A partir do momento que as aulas remotas voltaram, o professor ele faz jus a essa gratificação, porque ele está em função de professor. Didaticamente, eu gostaria de explicar o que é a dobra, porque isso não foi compreendido. Não foi compreendido. Vou dar o exemplo da professora Carol. Essa aqui é a turma dela. Ela tem 20 horas. Só que na mesma escola que ela dá aula, num turno contrário, tem a turma B que não tem professor. O que acontece? É disponibilizado para otimizar os recursos financeiros a dobra para o professor. Então a professora Carol, que é concursada e tem essa turma de tarde, pega essa turma aqui de manhã para complementar a carga horária dela. A partir do momento que foram suspensas as aulas, essa turma aqui ficou sem professor, porque houve o corte da dobra. Retornando ao ensino remoto, não foi recolocada a professora Carol nessa turma. Os senhores estão entendendo? Foi isso que aconteceu. Quando em função a professora do ensino da educação infantil e do Fundamental 1, ela tem direito a essa gratificação. Vou continuar usando o exemplo da professora Carol. 20 horas. Ela ganha R$2.000 para 20 horas. Com a dobra ela ganharia R$4.000. Mas a gratificação ela ganharia R$4.000,400. Certo? O que aconteceu? Com o corte da dobra, ela voltou ganhando R$2.000 e com o corte ela ganharia também com a gratificação R$2.200, né? Fecharia no final R$2.200. Então lá no início do ano letivo ela começou ganhando R$4.400. Com os cortes que houve, ela ganha R$2.000 e tem todos os descontos que são atrelados à folha de pagamento dela. É por isso que entra também essa questão financeira que foi ressaltada na fala do senhor prefeito. Do PL 025, falaram a respeito das férias. O professor não pode tirar férias se não tiver no calendário. Não pode. Não vai retornar às aulas a partir de 1º de junho, porque não está no decreto do governador que vai entrar a educação básica. Tá? Então tem que ter esses entendimentos. A gente está evitando um problema para a Câmara de Vereadores e até para a administração pública. Presidente, 1 minuto só para uma colocação final aqui. Dizer que mais uma vez ficou bem claro que o problema é financeiro. Recebia 4, passou a receber 2. E também, ficou bem claro isso também. E também quero dizer o seguinte, que sim, a questão da dobra. Olha, eu não consigo entender, e eu acho que a maioria também não vai entender. Se temos ali, como foi falado, o professor que dá aula aqui, e daí o professor da dobra que dá aula aqui. Se ele tem 15 dias, passou a matéria lá para o aluno, e tem 15 dias, no dia seguinte ele não poderia fazer da outra classe? Não tem coisas que realmente não dá para entender, que é só venha a mim, ao meu reino, que é o que mais interessa. Agora são 7h mais 27 e depois do intervalo você vai ouvir aqui as considerações finais por parte do Executivo e, claro, por parte também do Conselho Municipal de Educação do município, que representa a categoria dos professores. Agora são 7h mais 31, de volta com o Jornal da Manhã. No bloco anterior, você ouviu parte, então, dessa reunião que teve cerca de 1 hora de duração no espaço da Câmara de Vereadores, para o Executivo, então, tratar junto ao Legislativo e ainda a organização de professores. Alguns, claro, estiveram ali representando toda a classe, são mais de 130 professores que temos no município de Porto União. Com isso, devido até pela questão, né, do espaço físico, não haver aglomerações, parte dos professores esteve representando toda a categoria. O assunto, como você ouviu o prefeito falando no bloco anterior, projeto de lei 25, que trata ali algumas questões que, claro, também vai mexer na questão financeira, embora os professores estão preocupados também com a questão da qualidade da educação, visto que
algumas crianças, alguns alunos não têm o acesso à internet, que é por onde os professores podem manter um contato mais direto com o aluno. Bom, nesse último bloco você vai ouvir agora as considerações finais. Primeiramente, claro, o prefeito de Porto União, Eliseu Milbach, ele fala aqui sobre uma situação que teve no espaço da Câmara nesta semana, uma espécie de manifestação ali no local, e também, ao longo da reunião, o prefeito até chegou a comentar sobre uma possível volta às aulas, já que o governador de Santa Catarina sinaliza que pode passar aos prefeitos o poder de decidir o que abre e o que não abre. Acompanhe o que disse o prefeito. Bom dia. Olha, eu quero primeiramente agradecer a oportunidade e dizer que ficou muito bem esclarecido que o que aconteceu na Praça Hercílio Luz ontem foi uma grande farsa. Pessoas querendo transformar num palco político uma questão tão importante que é a educação no município de Porto União. Ficou bem claro que o projeto de lei número 25 é uma determinação, uma orientação do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina. E nós temos que cumprir sob pena de desobediência, sob pena de multa. E eu enviei o projeto à Câmara Municipal para que fosse aprovado, para que nós pudéssemos tomar as providências. Agora, o que aconteceu é que alguns senhores que se dizem ser professores não entenderam o projeto de lei porque talvez não souberam nem ler. Porque ali diz claramente que pode ser remanejado o pessoal desde que não haja desvio de função. Aí um professor me gravaram um vídeo dizendo que o prefeito vai mandar o professor roçar na cidade, entregar remédio no SUS. Ele não tem competência para entregar remédio no SUS porque ele não é farmacêutico. E ele não tem competência para roçar porque ele não é roçador. Ele é professor. O lugar de professor é na sala de aula. O lugar de professor é ensinar os munícipes, nossos futuros munícipes, nossos eleitores, nossos cidadãos porto-unianenses que estão na sala de aula da rede municipal de ensino. Essa é a obrigação do professor. Agora, fico triste, fico chateado que alguns professores vêm para a Praça Hercílio Luz, palco de grandes eventos, mentir à população e incitar uma classe tão respeitada que é a classe dos professores. Bom, o governo do estado sinaliza já que pode deixar a cargo nas mãos dos prefeitos, do estado de Santa Catarina sobre a questão se afrouxa ou não o distanciamento social. Se caso se confirme essa decisão do governador, qual será o posicionamento do executivo aqui de Porto União? Principalmente agora a questão de retorno às aulas, transporte público, entre outros assuntos. O nosso posicionamento é que o transporte público deve voltar imediatamente. Tem pessoas com dificuldade para ir trabalhar. O município de Porto União está totalmente controlada a pandemia devido a um grande trabalho da Secretaria Municipal da Saúde, comandada pelo Dr. Marivaldo. Tem feito um belíssimo trabalho com a sua equipe e está tudo sob controle. Portanto, eu entendo que, se for delegado a mim esta questão, estarei liberando o transporte público imediatamente ao decreto do governador. Com relação às aulas, vou fazer uma reunião com o Conselho Municipal da Educação, com a Secretaria Municipal de Saúde, com as autoridades, para decidirmos qual a melhor forma de voltar às aulas, levando segurança aos nossos alunos, aos nossos profissionais da educação. Temos que fazer um projeto bem arrojado. Entendo que as aulas, se depender de mim também, devem iniciar imediatamente, já na primeira quinzena do mês de junho. E claro, vamos ouvir agora também o posicionamento representando os professores, a presidente do Conselho Municipal de Educação, a senhora Caroline Moisés de Souza. Bom dia. O Conselho Municipal de Educação, ele defende os interesses da educação, que ela seja igualitária, com base no direito do aluno ter uma educação de qualidade. Então, nós entendemos que alguns pontos administrativos acabam indo de encontro com a nossa questão da prática educacional mesmo, que acaba sendo fragilizada por essa questão administrativa. Os nossos professores estão trabalhando de forma remota, com atividades não presenciais, encaminhadas aos alunos a cada 15 dias,
e estamos avaliando, então, a viabilidade ou não dessas atividades, né? Por isso vamos enviar essa semana ofício para as escolas, como foi decidido na reunião de segunda-feira do Conselho, solicitando que as escolas nos encaminhem os pontos positivos e negativos, né, do modo como está sendo feito o trabalho remoto, né, essas atividades não presenciais. Um outro ponto que foi citado pelo prefeito, a possível volta das aulas, né, de forma presencial. Há um temor em retornar às aulas nesse instante? Então, isso ocorreu por conta de uma fala do nosso governador, né? Mas no texto está claramente posto, é apenas um equívoco conceitual ali, as nossas escolas ainda permanecem, né, sem poder estar voltando presencialmente com as aulas. Quando nós formos voltar, nós vamos ter que fazer um estudo muito amplo, né, com as medidas de proteção, lembrando que nós temos alunos muito pequenos nas nossas turmas e a própria questão de obedecer 1,5 m, né, de distância é completamente inviável, por exemplo, numa educação infantil, né? Então, todas essas questões vão ter que ser muito bem pensadas para não colocar, né, ninguém em risco de contrair aí nenhuma doença. Agora são 7h mais 38. Para finalizarmos essa edição, vamos trazer aqui os dados quanto ao monitoramento ao coronavírus por toda a região. União da Vitória, nas últimas 24 horas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são 14 casos suspeitos, outros 199 descartados. Confirmados atuais são 4 casos que ainda estão em tratamento e outras 9 pessoas que já tiveram Covid-19 e estão curadas, totalizando assim 13 casos. Para o município vizinho, Planalto Norte Catarinense, Porto União, temos no presente momento, então, confirmados em tratamento 1 caso, e outros 4 pacientes que já tiveram a Covid-19 estão curados, total 5 casos. Não há no momento casos suspeitos em Porto União, já foram descartados 39 casos e o município monitora as pessoas que têm algum sintoma, principalmente a questão de gripe, mas devido aos sintomas serem muito similares, tem que ser monitorados em casa, não há necessidade de fazer coleta de exame, só o monitoramento. Atualmente são 38 pessoas monitoradas e outras 231 que já tiveram alta desse monitoramento domiciliar. Outro município que atualizou as informações nas últimas 24 horas foi Bituruna. Por lá, no momento, são 8 pessoas sendo monitoradas em casa, outras 94 que já foram liberadas deste monitoramento domiciliar. No momento, tem 3 casos de investigação em Bituruna que aguardam ainda resultado do exame, mas nenhum caso até hoje confirmado de Covid-19. E já foram descartados, com o exame que deu negativo, 20 casos em Bituruna. Planalto Norte Catarinense, olha só, Canoinhas, o município já tem confirmados 22 casos. Fora que tem ainda outros 10 que foram os chamados liberados de isolamento domiciliar. Monitorados ainda são 72 pessoas. Na central de referência, nas últimas 24 horas, foram atendidas 20 pessoas lá em Canoinhas, que também coloca o número de óbitos. No momento não houve óbitos devido à Covid-19 em Canoinhas. A situação mais complicada, né, em toda a região é ainda o município de Três Barras. Ontem, mais 10 casos foram confirmados de Covid-19, chegando agora 116 pessoas, então, diagnosticadas com Covid-19. De todas essas 116, 15 já estão curadas e, claro, foram liberadas aí para o seu convívio social. Realmente, 116 casos no município do tamanho de Três Barras, claro, principalmente devido à questão ali, então, de empregos, né? Uma grande indústria ali fornece empregos para praticamente bem mais da metade das pessoas que ali residem e, com isso, essas pessoas vão para casa, acabam, obviamente, contaminando as demais. Por isso, foram feitos testes em massa na população e começam a aparecer esses casos. A grande maioria desses casos, as pessoas são assintomáticas, praticamente não sentem nada. E o curioso é que tem 2 profissionais da saúde que foram diagnosticados com a Covid-19. Uma pessoa de 27 anos e outra de 35, todas passam bem. Agora, às 7h41, depois do intervalo, você continua com as principais notícias de todo o Brasil. A você, uma excelente sexta-feira. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan,
Sempre a par dos acontecimentos.